O Paquetá, o Pulgar também estão fora do confronto. Todo respeito aos demais. É Palmeiras e Flamengo. Ficar em casa pro Flamengo a final da Copa do Brasil 2020. A gente já falou muito aqui, uma rivalidade unilateral. Salve, salve nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, galera. E hoje o grande jogo tão esperado entre Flamengo e Atlético Mineiro. A rivalidade entre esses dois times é também muito grande, galera. Por isso eu peço que fique até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui sobre o Flamengo no nosso canal. E agora vamos saber todos os detalhes. A mídia palmeirense, deixa o palmeirense falar, vai falar sobre também uma possível contratação para o Flamengo. Trata-se de Almada, galera. Então confere os créditos na descrição. Sendo assim, bora direto pro corte, galera. E o Flamengo vai jogar com o Atlético Mineiro, né? Geralmente sempre dá bom jogo o Flamengo e Atlético Mineiro, né? Vai ser lá no Arena MRV. E aí não vai jogar o De La Cruz, né? Por causa do gramado sintético. Essa briga do gramado sintético é foda, né? Como se fosse o culpado das lesões do gramado sintético. Já tá todo mundo já esperto de que não é bem assim, né? Essa conversa aí não tem fundamento. O presidente do Flamengo agora ele já parou. Ele já nem fala mais de lesão, porque ele sabe que não é, porque essa desculpa não cola. Ele está preocupado com a vantagem competitiva de quem tem o gramado sintético, até porque fica mais barato manter e, por outro lado, também você pode fazer show, né? Arrecadar mais, né? Mas nem é isso que eu queria falar, né? Vamos falar aqui, focar aqui no jogo. O De La Cruz não vai, por causa do sintético, né? A gente sabe que não é só o sintético, o De La Cruz já tem um problema crônico, andou jogando 90 minutos aí e ele não aguenta jogar 2 jogos seguidos, esquece. Né? Do jeito que a gente joga aqui, daqui 2, 3 dias, cada 3 dias, cada 4 dias, ele não consegue jogar. Então ele vai ter que ser poupado mesmo. Não é por causa do sintético, mas os caras colocam isso só para enfatizar mais essa briguinha que tá aí nos bastidores aí, que já tá pública e tá provocando, enchendo o saco de todo mundo já. O Paquetá, o Pulgar também estão fora do confronto, né? O Paquetá não tem uma previsão exata de quando volta, faz trabalhos internos com fisioterapia, né? E apesar da expectativa otimista, o Flamengo trata aí com cautela a volta dele. Não tem data, né? Ele sofreu um edema na coxa e sem lesão no joelho, ainda bem que não foi lesão no joelho. E o Pulgar tem chance de ser relacionado contra o Estudiantes na Libertadores, mas no Brasileiro mesmo, só diante do Grêmio, por causa da lesão, da articulação ali do ombro direito ali. Então, não vai. E o quem está suspenso, levou cartão, é o senhor Carrascal, né? Vive levando cartão também, não vai jogar esse jogo contra o Atlético Mineiro. E as escalações desse jogo são o seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Pedro e Bruno Henrique. A provável escalação flamenguista. Beleza? Então, o Flamengo indo jogar lá na Arena MRV, que vai na cola do Palmeiras, né? E torcendo para que o Palmeiras não ganhe o seu confronto, né? Que vai ter também amanhã. O que mais que eu vou falar aqui? Ai, meu Deus do céu, tô me perdendo aqui já, ó. O Arrascaeta, né? Eu tava vendo no Coluna do Fla aqui que o Flamengo tá montando uma estratégia para ter o Arrascaeta em melhor forma física nessa temporada. É bem parecido com o que já faz ali com o De La Cruz, né? Vai pôr ele para jogar menos, com menos minutos, fazendo controle de carga. Porque o Arrascaeta, vamos falar a verdade, é um cracaço. Né? Em 100% de forma física, cara, é o melhor jogador do Brasil. Ele no começo dessa temporada não estava bem, agora está se recuperando. Mas está tendo esse trabalho lá no Flamengo de controle de carga. Não é todo jogo que ele entra, não é todo jogo que ele é titular e os caras vão nivelando. Para deixar ele pronto para os melhores momentos da temporada. Pelo menos é o que está falando na matéria aqui. Nos últimos 6 jogos, ele marcou 3 gols, deu uma assistência. E aí ele foi titular em 4 oportunidades, entrou no segundo tempo em outras 2. Então, quer dizer, jogou titular de 4, em 2 entrou no segundo tempo,
fez 3 gols e deu uma assistência. Né? A ideia é cuidar para que o Arrascaeta não fique sobrecarregado e acabe virando desfalque no Flamengo. Até porque o Flamengo não conta nem com o Paquetá, que está desgastado, e Carrascal, que está cumprindo suspensão. Agora, em 26, ele atuou em um jogo completo pelo Flamengo e em apenas 2 oportunidades. E ainda era com o Felipe Luiz. O primeiro foi contra o Internacional e depois na Recopa Sul-Americana, que foi naquele jogo contra o Lanús. O Flamengo tem tido cautela com o Arrascaeta desde o começo do ano, porque a ideia do clube é que ele chegue melhor quando estiver em fases mais decisivas. Então, Arrascaeta vai ser aquele cara, quando precisa, põe ele. É mais ou menos por aí o negócio, para ele não cansar tanto. Você concorda com isso? Coloca no comentário aí, tá? Bom, e a gente falou aqui, foi no último vídeo aí, sobre o Flamengo estar colocando jogadores à disposição para vender no meio do ano. Eu não entendi por que isso aí, cara, sinceramente. Mas beleza, né? E agora, o Napoli está sondando a contratação do Léo Ortiz, que é um dos jogadores que estava naquela lista lá. Se não me engano, era Léo Ortiz, o Plata, o Carrascal e o Luiz Araújo. E o Léo Ortiz já tem aí, né, uma mira, alguém no seu encalço, que é o Napoli. Segundo a informação aqui do Gazeta do Urubu, o Napoli colocou o zagueiro em seu radar de prioridades e estuda formalizar uma oferta de compra na abertura do mercado europeu, em julho. A cúpula do Flamengo não descarta a comercialização do Léo Ortiz, enxergando no interesse estrangeiro uma oportunidade estratégica para gerar receita e fortalecer as finanças do clube. Isso também não estou entendendo. Cara, aí vamos dizer o seguinte, vai ficar com o Quino no time? Vai ficar com o Vitão, com o Léo Pereira e com quem mais? E com o Danilo. Vai precisar de outro. Aí vai comprar o quê? O jogador inferior ao Léo Ortiz? Porque vai vender por um valor X. E para você comprar outro, você vai comprar outro mais barato, com a mesma qualidade do Léo Ortiz? Acho difícil. Eu acho difícil, complicado. Teoricamente é muito bonito, né? Eu vendo um bom aí, pego uma grana forte e compro um outro melhor que ele, mais barato. Ai, meu Deus do céu. Não sei se o Flamengo já tem alguém em vista, né? Mas, por enquanto, não é essa notícia que a gente tem. E eu não entendo essa matemática dos clubes, né? Será que o cara quer dar uma movimentada, fazer o dinheiro rodar? Sei lá, velho. Sinceramente, né? O Léo Ortiz este ano não estava em seu melhor momento, tanto é que o Léo Pereira se destacou mais que ele. O Léo Pereira foi chamado aí na convocação da seleção e muitos dizem que ele já está na Copa do Mundo, né? Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Mas, né, o Flamengo tem essa particularidade aí de ser um grande elenco, vai ter sempre gente sondando. O que eu não estou entendendo é essa vontade do Flamengo de vender esses jogadores, né? A não ser se os jogadores foram lá e pediram para sair, para realizar o sonho de ir embora para a Europa. Só pode ser isso. Bom, e o João Gomes, que joga lá no Wolverhampton, que foi rebaixado já praticamente na Premier League, e vai ser vendido, né? Existe aí um burburinho de que o Atlético de Madrid estaria interessado no João Gomes, e aí a galera já fez a ligação com a questão do Thiago Almada. Porque vai ter que sair alguém, lá na Europa é bem sério esse negócio, né? Questão de financeira. Né? Os caras não contratam assim, vou contratar, vou reforçar o time e põe lá. Tá, mas quem que vai tirar, qual que é o valor que você vai gastar, tem tudo isso aí. Tem tudo controladinho, senão entra lá no fair play financeiro. E para entrar o João Gomes vai ter que sair. Quem não está bem lá no Atlético de Madrid é o Almada, que ele teria jogado apenas 5 partidas lá este ano pelo Atlético de Madrid. Não está sendo bem utilizado, ele não está aguentando o ritmo do futebol europeu, e aí seria uma boa contratação para qualquer clube aqui do Brasil, né? Tá que aqui ele se deu muito bem. E aí aquela pergunta, né? Será que o Flamengo já está sondando o Thiago Almada, não tem essa possibilidade de trazer? Lembrando que o passe dele está bem desvalorizado. Está em torno de 20 milhões de reais. De euros, né? De reais não. 20 milhões de euros. Então, é um valor acessível para o Flamengo. Até Palmeiras também, que estaria de olho nele, né? O Danilo
Só pra você ter uma ideia, o Danilo, que tá no Botafogo, o Botafogo quer 40 milhões de euros. Eu prefiro contratar o Almada, então, por metade do preço. Então, tá essa questão aí, tá? Tá trazendo aqui no somosfanáticos.fan, né? De novo, o Atlético de Madrid está disposto a vender o Thiago Almada, e aí abre espaço para uma possível investida do Flamengo ou qualquer outro clube que queira contratar, né? Vai depender da negociação. O movimento da venda do Atlético de Madrid está ligado ao interesse do João Gomes. Então, eles querem vender o Almada para trazer o João Gomes. Tá? E para financiar a contratação, que é 269 milhões de reais, aqui está em reais o preço do João Gomes. Então, para o Flamengo seria uma ótima notícia, né? Porque daí vai ganhar dinheiro com o João Gomes também, né? Que tem aquele valor lá da FIFA, que toda a movimentação que o João Gomes faz, o Flamengo vai ganhar uma grana, né? Que é cria do Flamengo. Mas é que tá, David, meio que beira um absurdo isso, cara. Não, mas aí a gente tem que levar uma coisa em consideração. Hoje o futebol brasileiro tem 2 times só, com todo respeito aos demais. É Palmeiras e Flamengo. Ficar em segundo lugar é ser o último, de verdade. Ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro é ser o último. E o Palmeiras tem sido o último contra o Flamengo. E tem sido contra o Corinthians também. Então, ficar em segundo lugar, pra mim, é ser o último colocado do Campeonato Brasileiro. É isso. Então não adianta você ficar fazendo uma bela campanha, chegar dia 23 de maio... Que eu já tô aqui com as fraldas cheias, ó. Já tô aqui com as fraldas cheias. 23 de maio, eu já tô com as fraldas cheias, porque eu não pode perder do Flamengo. Perder do Flamengo é perder o Campeonato Brasileiro. O Boca tá aqui, ele deve estar com a fralda cheia também. Mas perder pro Flamengo é perder o Campeonato Brasileiro. Ele trouxe uma fralda no Flow Sport. Eu ando com a fralda sempre aqui porque é perigoso. O que acontece? Eu acho que isso é uma coisa doida do futebol brasileiro, né? Porque nós crescemos vendo o futebol brasileiro ser realmente muito cíclico, né? Dificilmente um time ganha outro... Tipo assim, a gente teve lá o São Paulo 678. E aí o Flamengo ganha em 2009, uma coisa maluca. Aí em 2010 a Fluminense, né? Tipo, eu cresci vendo futebol assim. Então quando a gente chega nesse momento, e na outra semana eu falei aqui, eu fiz um vídeo, eu achei que iam me xingar mais, mas nem xingaram tanto, porque é um tipo de verdade absoluta hoje que não tem como. Eu falei, cara, só quem disputa o Campeonato Brasileiro, aí 2026, é o Flamengo e o Palmeiras. É isso, concordo. Eu vi na Globo... Com exceções. Eu falou, o Fluminense tá achando que o Fluminense tem 1% de chance só porque é futebol. É só por causa disso. Porque você não tem como disputa. Tu pega o tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, e eles estão construindo esses elencos há anos. Cara, vai pros reservas, acabou, cara. Acabou. É tipo um ponto muito fora na curva esses times ganharem pros times normais aqui do Campeonato Brasileiro. Então, e eu falei isso no passado também, né? Antes de acabar os campeonatos, eu falei, cara, o Flamengo e o Palmeiras estão num nível do futebol brasileiro que um só pode perder pro outro. Tanto que eu acho que... aí vocês me dizem, porque vocês são palmeirenses. Tudo bem que a final da Libertadores é dolorido demais e tal, não sei o quê. Mas as eliminações pro Corinthians devem ter sido muito pior. Porque pior, né? Não, aí doeu, desculpa, Lugol, mas aí realmente... Mas era um momento que tava, assim, cheirando o fim de ciclo do Abel, até porque, se fizer uma correlação com o que você falou no começo desse episódio aqui, foi um momento que o Abel quis confrontar a torcida, cara. Sim. Né? O palmeirense nunca vai aceitar perder pro pessoal de Itaquera, nunca. O Palmeiras nunca tinha sido... Ó, tô entrando pra turma do amendoim, hein? Você tá me passando essa tá baixo ainda tá bem. Mas sim, o Palmeiras nunca tinha sido eliminado por eles num campeonato nacional. Nunca. Apenas estadual. E o Palmeiras, o ano passado, além de perder o título do Paulista e o Abel, infelizmente, soltar uma frase ali que realmente fez muito mal pro torcedor, que é, eu prefiro ganhar títulos do que ganhar do Corinthians. Cara, não pode falar isso pra um torcedor do Palmeiras. E aí o Abel foi e perdeu a Copa do Brasil pela primeira vez. Quando o torcedor na arquibancada, corretamente, tá? Vocês vão me desculpar se vocês discordam, mandou um VTNC ali. Por que corretamente? Mas o Abel fez tudo pelo Palmeiras. Meu irmão, é muito mimizente esse Abel, perfeito. Tem que mandar mesmo. VTNC na arquibancada é só uma forma de protesto. Vocês querem que o torcedor levante lá e faz: ei, Abel, você tá jogando feio, cacete, não vai fazer isso. É VTNC, ele fica magoadinho, pô. Não pode, mas aí ele tá errado. O Abel... Ali tinha cara de fim de ciclo, mano. O Abel... Bem, a gente tem aqui informações importantes para trazer para vocês. O jogo hoje, né, importantíssimo, Flamengo e Atlético Mineiro, uma rivalidade forte unilateral, né, o Atlético sempre naquela pegada querendo vencer o Flamengo, ainda mais que perderam em casa, né, eles perderam em casa pro Flamengo a final da Copa do Brasil 2024, então eles estão muito mordidos ainda com o Malvadão, né? A Arena Gonzalo Plata então vai receber
do jogo do Flamengo e Palmeiras. Jogo aí das 20h30 de Brasília, tá? 12ª rodada do Flamengo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas essa é a 12ª do Flamengo. Transmissão Sport TV e PNE. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Plata, Pedro, Edinho, Samuel Lino, De La Cruz não joga no gramado sintético, o Flamengo não relacionou o De La Cruz. Foi até uma notícia ruim que o técnico Leonardo Jardim recebeu, que não vai poder contar com ele no jogo. Tem o Jorginho voltando, mas faz falta, né? Jorge Carrascal ainda suspenso pelo STJD. Provável escalação do Atlético Mineiro: Everson, Preciado, Juan Lianco e Cauã Pacini, tá? Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo e Bernard, Dudu e Hulk, ok? Esse é o provável time do Eduardo Domingues. O árbitro é o Rafael Rodrigo Klein, né? Aquele da Supercopa que expulsou o Carrascal já no segundo tempo, depois de um tempão. Assistentes: Danilo Ricardo Simon Maniz, São Paulo, Maíra Mastedia Moreira, Rio Grande do Sul, e o VAR é o Caio Max Augusto Vieira, tá? Então, esses aí já prejudicaram muito o Flamengo. Eu vou trazer aqui também uma informação importante para vocês. Quando a gente trouxe os relacionados, a gente trouxe ontem informações importantes. Olha só, o meia Eric Pulgar realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física, ou seja, já está se recuperando, já está no campo. De La Cruz não foi relacionado por razão do gramado sintético. Lucas Paquetá segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, tá? Então, esses são os desfalques do Mengão. Então, a gente já trouxe aqui provável equipe do Flamengo, né? Como é que o Flamengo deve vir a campo, como é que o Atlético Mineiro também deve vir a campo, e a gente trazendo tudo para vocês aqui. Inclusive, informação aqui importante para vocês, né, com relação aí ao jogo do Flamengo. Olha só, os relacionados do Flamengo: Alexandro, Andriu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Jorginho Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Luiz Felipe, Pedro, Gonzalo Plata, Agostinho Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e Wallace, tá? Para você que quer montar aí a sua provável escalação, todos os relacionados do Flamengo para o confronto diante do Atlético Mineiro, né? Flamengo que tem a chance do Plata mais uma vez reencontrar o caminho do sucesso, o caminho das vitórias, né? O Plata aí que está se recuperando, uma volta por cima novamente aí na Arena Galo Cego, né? Poderia ser muito interessante. A gente então deve ter, né, hoje às 20h30 no jogo da Arena MRV, o Jorginho voltando a ser titular, tá? Essa expectativa então do Jorginho que a gente está falando aí. E aí a gente fica no aguardo aí para ver se o Flamengo consegue aí, né, uma vitória que pode colocar o Flamengo ainda mais perto da liderança, até porque o Palmeiras enfrenta o Bragantino um pouco mais cedo, fora de casa, né? O Bragantino que pode dar trabalho ao Palmeiras, por que não? Deu trabalho ao Flamengo, ganhou de 3-0 do Flamengo, aquele jogo ali, o ponto fora da curva, o Flamengo que está muito bem sob o comando do Leonardo Jardim, tem 6 vitórias seguidas e perdeu justamente para o Bragantino, que é o time que o Palmeiras vai enfrentar neste domingo, tá? Então, a gente trazendo para vocês aqui todas essas informações, é importante a gente trazer aqui também para vocês a chegada do Flamengo em Belo Horizonte. O Flamengo chegou, cara, foi sensacional, chegada espetacular do Flamengo, os jogadores foram falar com os torcedores. Flamengo que é uma das maiores torcidas de Minas, né? Em Belo Horizonte, as torcidas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, elas são maiores, mas se você pegar em Minas inteiro, tem vários lugares ali, como Juiz de Fora, que a torcida do Flamengo é a maior, tá? Isso no território de Minas ali, não sendo inicialmente na cidade de Belo Horizonte,
o Flamengo ele tem muito torcedor, chega ali em algumas cidades ali a ter mais torcedores do que Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então o Flamengo sempre que chega nas cidades por todo o Brasil é essa recepção fantástica. Vamos acompanhar aí imagens do Ângelo Furtado da chegada do Flamengo a Belo Horizonte. Tá chamando, o Zé Boto passando ali, acenando para os torcedores e entrando no hotel José Boto. Treinador Leonardo Jardim vindo aí. E a torcida aclamando Leonardo Jardim. Os braços da torcida aí, ó. A torcida gritando Leonardo Jardim. E agora os jogadores. Léo Pereira chegando aí. Léo Pereira e Emerson Royal, hein? Léo Pereira acenando para os torcedores. Emerson Royal e Léo Pereira vai pra galera, hein? Léo Pereira. Fala Cianque agora. Léo Ortiz. Gonzalo Plata passando aí. Nesse momento, Léo Ortiz ali tirando foto. Léo Ortiz tirando foto com os torcedores ali. Jogador Alexandre passando ali também. Alexandre veio também na torcida. Saúl, aí, ó, vindo aí, ó. Saúl, Cebolinha, Bruno Henrique também, ó. Luiz Araújo vindo aí. Jorgian de Arrascaeta acenando para os torcedores, né? Bruno Henrique também parou para os torcedores ali. Bora, Cian. Léo Pereira está aqui com a torcida. E vem aí mais jogadores, hein? O goleiro Andrew vindo aí, ó. Aguardando para sua estreia, junto ao Leonardo Jardim e Diogo Alves também. A galera chamando ali os jogadores. Samuel Lino passando aí, ó. Goleiro Rossi, Agostinho Rossi passando aí, ó. Jorginho vai pra galera, hein? E o Jorginho vai pra galera, hein? Jorginho pra galera, hein? Léo Pereira aqui nos torcedores. Jorginho atendendo a torcedores aqui. A galera aí, ó. Jorginho. Danilo passou lá também. E a galera tá aqui. Aos braços da torcida, aos braços da nação rubro-negra. Pedro! E o Pedro também vem, galera. Momento especial dos jogadores com os torcedores aqui em BH, hein? Gabriel saiu, Jorginho entre a galera, Pedro também, tirando foto com os torcedores. Atendendo a torcedores, Pedro, camisa 9 do Flamengo aí, ó. Que momento especial com os torcedores, hein? A torcida do Flamengo faz a festa com o Pedro aqui, ó. Pedro autografando aí as camisas. Vamos lá, vamos ver o autógrafo do Pedro. Aqui na tela. Pra vocês aqui. Mais jogadores passando ali. Everton Araújo vai pra galera. Ele vai pra galera. É hora dele. Everton Araújo no meio da galera, hein? Atendendo a torcedores, Everton Araújo, hein? Tirando foto. A galera aqui, os fotógrafos do Flamengo, fazendo um trabalho. E agora, nesse momento, Everton Araújo. Jogador que
fez um gol de placa e está vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo, Everton Araújo, assinando a camisa dos torcedores. Ó. Momento muito especial dos jogadores com a torcida abraçando os jogadores aqui em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, hein? O jogador cria aí, ó, aos braços da torcida, Everton Araújo, hein? Tá aqui, os torcedores. Momento muito especial do Everton Araújo com os torcedores, hein? É isso, ó. Que momento especial, hein? E seguimos aqui com o desembarque no Hotel Ouro Minas. Everton Araújo. É, meu amigo. Aqui tá a torcida, ó. O carinho da nação, hein? Everton Araújo tirando foto do torcedor lá. É isso, hein? Estamos aqui direto do Ouro Minas Hotel, hein? Seguimos aí com imagens do Everton Araújo fazendo aí seu autógrafo com os torcedores do Flamengo. Isso aí, ó. Especial, né, Araújo? E agora, entrando ali no saguão do hotel, e aqui estão os torcedores, hein? Momento especial com os jogadores. Momento especial com os jogadores. Muito feliz, muito feliz. Muito feliz. Qual autógrafo você conseguiu aí? Léo Pereira. Momento especial com os jogadores aí, ó. A criançada tá aqui, ó. Acabou já? E finalizamos aí esse desembarque. E aqui a torcida tá aqui, ó. Salve, salve, galera. Bom dia para todos vocês. Chegamos para mais um Domingão com a Nação. Hoje, dia 26 de abril. Penúltimo jogo do Flamengo nesse período do mês 4, né? Porque vai se encerrar ali na Libertadores, aí depois já começa o mês 5 de um Flamengo, depois de um início conturbado em 2026, vai engatando uma sequência positiva com o Leonardo Jardim no comando. Até o momento são 12 jogos com 9 vitórias, 2 empates e uma única derrota. E o Flamengo vai começar agora a sua sequência fora de casa, sequência e desafios aí pela frente difíceis, onde o Flamengo vai ter que viajar e se deslocar bastante na América do Sul. E o Leonardo Jardim pode passar uma sequência também do Felipe Luiz, tá? A maior, vamos dizer assim, o maior conjunto de vitórias do treinador passado eram 6 vitórias consecutivas em 12 jogos à frente. E agora o Leonardo Jardim pode aí, né, passar chegando à 7ª, quem sabe, se conseguir 3 pontos na Arena MRV. Desde a rodada da Copa do Brasil, a torcida atleticana já tinha entoado na arquibancada que hoje seria guerra, domingo é guerra, e assim tem sido colocado como sempre nos últimos jogos entre Flamengo e Atlético, e a gente vai falar sobre tudo isso, vamos falar sobre as ideias, as estratégias do treinador, colocar a provável escalação do Flamengo, que deve ir com força máxima, pelo menos a maioria está presente em BH. A gente também vai divulgar para vocês daqui a pouquinho a lista de relacionados e também o departamento médico. E falaremos também sobre Eduardo Domingues, que é atualmente o treinador do time atleticano, está vivendo uma crise ali de vestiário, né? Entre treinador e elenco. O elenco parece que não está se dando muito bem com a personalidade, com o estilo do técnico, que a gente vai destrinchar tudo isso aqui para vocês. Então chega junto, vai deixando o seu like, se inscreva também no canal S1 Live, a gente agora está buscando os 226 mil inscritos, ativa o sininho e compartilhe, que no decorrer do programa a gente vai lendo aí as perguntas, indagações, contrapontos de vocês que chegam também para a melhor live no seu horário de almoço. Bernardo Ramos, bom dia, seja bem-vindo. Mais um climazinho, provavelmente de hostilidade, sendo esperado ali na Arena MRV. Fica à vontade, meu amigo. Tudo bem, Letícia? Bom dia a você, bom dia ao André, bom dia ao Felipe na produção. Bom dia, galera do chat também. Vamos chegar deixando o like aí. É uma rivalidade sobre a qual a gente já falou muito aqui, uma rivalidade unilateral.
Os caras ficam completamente alterados na arquibancada, né? Como diz o André, com o olho esbugalhado, aquela coisa toda, né? Tem uma história até, eu não sei se eu já contei aqui na S1 Live, mas enfim, certa vez não, né? Eu fui cobrir lá a Supercopa de 2022, Flamengo e Atlético Mineiro, e fiquei no hotel da delegação do Atlético, né? E aí tinha muito torcedor atleticano, tal. Eu encontrava os caras e eu perguntava, né? Vocês odeiam mais o Cruzeiro ou o Flamengo, hein? E a maioria falava que era o Flamengo, para você ter uma ideia do tamanho do ódio, né? Que os torcedores do Atlético Mineiro nutrem pelo Flamengo, né? Cantam até músicas homofóbicas, aquela coisa toda, quer dizer, nunca ninguém foi punido na Arena MRV por causa disso. A final da Copa do Brasil em 2024 mostra bastante, né, o tamanho dessa coisa toda. Jogaram bomba no campo depois que o Plata faz o gol. Teve fotógrafo que ficou gravemente ferido por causa desses ataques com bomba no estádio. Então, assim, é uma coisa meio doentia. Bem doentia, aliás. Eles odeiam o Flamengo, né, Letícia? É verdade. Essa questão sobre clima, como você pontuou, a gente já vem abordando há um tempo aqui, porque nada mudou, né? Eu estava vendo o jogo Atlético Mineiro e Ceará, onde o Atlético Mineiro venceu por 2-1 na Copa do Brasil, e tinha mais ou menos 13 mil e poucas pessoas presentes no estádio. E na maioria das vezes, durante a partida, cantavam isso, né? De que domingo era guerra, ofendendo, né, o Flamengo também em alguns momentos. Pouco se falava ali durante a partida e também não tinha público para isso, né? E hoje a promessa é de casa cheia, mais uma vez, né? Então o Flamengo sempre tem um campeonato à parte a ser disputado. E com isso, dou bom dia também. Seja muito bem-vindo, meu amigo André. Bom dia, Letícia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo. Vamos chegando, por favor, dando like, né? Para mais pessoas serem notificadas que a gente está aqui ao vivo fazendo esse domingão aí com a nação. E, se for possível, faça sua inscrição para a gente chegar nos 226 mil inscritos. Chegamos nos 225, agora vamos para os 226. O Flamengo tem que ganhar esse jogo, porque se quer disputar o título brasileiro, tem que ganhar jogo difícil fora de casa. Não tem muito o que pensar. Assim, não dá para pensar em fazer uma campanha que vai ganhar a maioria no Maracanã, vai ganhar os clássicos né, nem tudo, né, vai ficar alguns pontos pelo caminho, e fora de casa fazer uma campanha ruim, e que não pega uma situação dessa, o adversário enfraquecido, com problemas, etc, tem que ganhar. É por isso que esse time agora do Leonardo Jardim vai ser posto à prova. Né? Teve só 3 jogos fora de casa. O desempenho não foi bom, não. Pegou uma galinha morta na altitude, ok, mas era um time muito ruim, que é o Cusco. Né? E aí ganhou, mas teve problema, gol anulado, poderia ter sido empate e tal. Empatou com o Corinthians, um jogo que podia ganhar, mas aí teve expulsão, gol perdido, etc. E aí já era. Segurou bem o jogo, mas não ganhou. E o Bragantino. Então tem que se provar fora de casa. E hoje é um jogo que tem que se provar ganhando. O Atlético ali, cheio de problema, parece ter problema, né, pela declaração do Renan Lodge, dizendo, bom, a gente não tem problema aqui entre a gente. O problema então é com quem? Né? Só pode ser treinador falando, quem não treinar, quem não se dedicar tá fora, etc. Né? Fora todos os problemas que a gente sabe que tem no clube, né? Hulk falando em ir embora e tal, mas não importa, né? Hoje eles vão querer se superar, né? Esse é o grande desafio do Flamengo. Vamos para a lista de relacionados. Compartilha, por gentileza, aí, produção. Galera, vai subindo o like. Eu sempre esqueço de reforçar aqui que a gente tem uma meta de 2.000 likes, tá? Então, nesse momento, temos 835 likes. Acredito que a gente pode alcançar uma meta bem desafiadora nesse domingão. Então, sobe o like aí, por gentileza. 2.100 pessoas já ao vivo aqui acompanhando o nosso trabalho e o melhor pré-jogo que tem no seu horário de almoço. Lista de relacionados na tela. Alexandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira,
Luiz Felipe, que é um garoto, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Wallaceano. E ao lado desses listas relacionados, o Flamengo também colocou o boletim de imprensa, né, a atualização do departamento médico, e comunicou o seguinte: Eric Pulgar, o meia, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física, tá aí na tela também. De La Cruz, jogador não foi relacionado para a partida desse domingo em razão do gramado sintético da Arena MRV. O meia treinou pela manhã no CT Jorge Elal. E Lucas Paquetá, o jogador segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Então essa foi a atualização divulgada mais cedo aí pelas redes sociais. E assim, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, falando sobre as notícias mais tops do Flamengo. E vamos torcer, galera, para que mais tarde aí o Flamengo possa vencer o Atlético Mineiro fora de casa, trazer mais um ponto e se aproximar ainda mais da liderança. Bom, deixa o placar aí nos comentários. Eu acredito que o Flamengo vai ganhar por 3-1. Por que 3-1, né? Porque acredito que o Flamengo ainda bate cabeça na defesa, né? Sempre os jogos do Flamengo está sendo 2-1, 3-1, 4-3, sempre um placar assim onde o Flamengo toma pelo menos um gol. Mas vamos torcer para que nesse jogo o Flamengo vença por 2-0 ou 3-0. Mas eu acredito que vai ser 3-1. Bom, não esqueça aí de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar esse vídeo e hypar o vídeo, galera. Porque quando vocês hypam o vídeo, o YouTube ele entrega esse vídeo com mais frequência para as pessoas. Bom, confere depois os créditos na descrição. E não esquece, galera, também de ativar o sininho das notificações. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.